Olá pessoal, me chamo Itamar e estamos aqui para mais uma aula de Biologia nos primeiros anos do ensino médio. O conteúdo de hoje é a introdução à citologia. O que seria citologia? Podemos definir a citologia ou biologia celular como parte da biologia responsável pelo estudo das células. A palavra citologia deriva do grego cytos, que quer dizer célula, e logos, que quer dizer estudo. Em outras palavras, citologia tem como objeto de estudo as menores unidades vivas, que são as células, que formam todos os seres vivos, estudando sua estrutura e seu metabolismo. Para começar, esse cientista chamado Leeuwenhoek, Antonie von Leeuwenhoek, ele era comerciante holandês, vendia tecidos e foi um dos primeiros cientistas a utilizar o microscópio para observação de materiais biológicos. O microscópio fabricado por ele tinha uma placa de metal, apenas uma lente inserida e parafusos reguláveis, com suporte desse material observado. Ele observou sangue, o sêmen, poças de água, viu a existência de espermatozoides nos animais, a existência de glóbulos vermelhos no sangue e os embriões das plantas. Outro cientista que observou, estruturas biológicas foi Robert Hooke, considerado o cientista que deu o nome à palavra que hoje designa a célula. O microscópio fabricado com ele era diferente do Leeuwenhoek, era um microscópio que tinha duas lentes, chamados microscópios compostos, porque tinha lente objetiva e lente ocular. Ele observou o material estudado por ele foi uma cortiça, que quer dizer tecido morto, da planta. Cortiça é utilizado em rolhas para tampar, por exemplo, vidros de vinho. Cortou essa cortiça e colocou no microscópio para ser observado. E viu a existência, como vocês estão vendo aí na imagem, um monte de buraquinhos. A cada buraquinho desse, ele colocou o nome de célula, que quer dizer cavidade em inglês. E hoje é denominado o nome de célula, unidade viva. Ao longo dos anos, esses microscópios foram aperfeiçoando. Existem dois tipos de microscópio, o microscópio fotônico e o microscópio eletrônico, que é o mais atualizado. Esses microscópio fotônico, também chamado microscópio óptico ou microscópio de luz, porque utiliza a luz para observar os materiais. Ele tem o poder de aumentar a imagem, de ampliar a imagem até 1.500 vezes. Já esse microscópio eletrônico vê estruturas mais detalhadas da célula, menores, como as organelas, vê a membrana plasmática, que é uma estrutura bem fininha, e o poder de aumento é até de 100.000 vezes ou mais. E utiliza-se feixes de elétrons para poder observar as imagens. A partir daí, vários outros cientistas, eles foram aprofundando o estudo, observando seres, vivos nesses microscópios, e um desses cientistas, em 1838, Matthias Sheldon, ele observou que as plantas, várias partes das plantas, ele era botânico e estudava plantas. E observando várias partes das plantas, viu que essas plantas eram compostas por células. Todas as plantas eram compostas por células. Um ano depois, um zoólogo também foi observar parte dos animais, e teve a mesma conclusão, que todos os animais também eram compostos por célula. Daí começou-se a estruturar a teoria que chamamos hoje de teoria celular, uma teoria muito importante para a biologia,
pois essa teoria começa com a premissa de dizer que todos os seres vivos são formados por célula. Existem hoje 3 premissas, né, nessa teoria, que define essa teoria. A primeira é que diz que todos os seres vivos são formados por célula, portanto, a célula é a menor unidade viva dos seres vivos. Segundo, que todas as células são unidades funcionais e fisiológicas dos seres vivos. Então, todo o metabolismo ocorre dentro de uma célula. E que uma célula, ela só pode existir a partir de outra célula pré-existente, né? Os seres vivos eles podem ser classificados em unicelulares, quando possuem apenas uma única célula, ou multicelulares ou pluricelulares, que possuem várias células. Nessa imagem, dando um exemplo aí, unicelulares são seres vivos que nem as bactérias, os protozoários e alguns fungos, como as leveduras. Já os seres multicelulares ou pluricelulares, nós temos fungos aqui, ó, cogumelos, temos as plantas e temos os animais, vertebrados e invertebrados, que são seres formados por várias células. As células também, elas apresentam diferenciação. Apresentam-se diferentes tipos, né? Diferentes formas. Temos aí apresentando na imagem a célula muscular, que apresenta-se mais alongada, a célula sanguínea, que é mais arredondada, a célula nervosa, que é o neurônio, que é estrelado, células cardíacas também aqui, ó, alongadas, células dos cílios, né, mais arredondadas. Então, nós podemos observar nessa imagem que as células têm formatos diferentes e funções também, né, de acordo com o que ela forma. Essas células, ela tem partes fundamentais. Todas as células têm partes fundamentais, partes básicas, né, de uma célula. Apresentando-se aqui na imagem as partes básicas da célula. Nós temos a membrana plasmática, também chamada membrana celular. É a membrana que envolve a célula, bem fininha. Não pode ser vista no microscópio de luz, microscópio fotônico. O citoplasma, que é essa região que fica entre a membrana plasmática e o núcleo propriamente dito, que não é todas as células, que a gente vai ver aí, que não é todas as células que apresentam esse núcleo bem definido. O que seria cada parte dessa célula, cada parte básica? Membrana plasmática é uma fina película que reveste externamente a célula. Nela há poros que permitem a comunicação da célula com o seu meio externo e, em outras palavras, o meio extracelular, que é fora da célula, comunica-se com o meio intracelular, que é dentro da célula, através dessa película, que é a membrana plasmática, também conhecida como membrana celular. O material genético, prestem bem atenção, é onde estão registradas todas as informações genéticas de uma célula e de um ser. Tipo, que informações são essas? O tamanho, a forma, a proteína que essa célula produz, a cor da pele desse ser vivo, a estrutura, a altura, né, desse ser vivo, o tipo de cabelo que ele possui, o tipo de sangue e etc. Todas as características do ser vivo está contida no DNA, no material genético. Na maioria das células, esse material genético, DNA, está dentro de um núcleo. Por isso, muitas das partes fundamentais, né, muitos dizem que as 3 partes fundamentais da célula é membrana, citoplasma e núcleo. Porém, vocês vão ver que tem célula que não tem o núcleo, apenas o material genético solto no citoplasma. E o que seria o citoplasma? É a região compreendida entre o núcleo e a membrana plasmática, né? Caso a célula não possua núcleo, então é toda a parte interna da célula. Então, vocês vão ver aqui na imagem, o citoplasma é toda essa região que está entre o núcleo e a membrana plasmática, se a célula tiver o núcleo definido.
Essas células, elas podem ser classificadas em dois tipos, né, de acordo com a presença ou não do núcleo verdadeiro. Então, existem dois tipos de célula, a célula procariótica e a célula eucariótica. Observem bem a imagem para ver as diferenças dessa célula. Uma diferença principal, que é o que dá esse nome de procariótica e eucariótica, é a presença da membrana nuclear, presença ou ausência. Vamos ver aqui o significado. De acordo com a estrutura celular, as células, né, os seres vivos, dividem-se em dois grandes grupos: procariontes, que tem célula procariótica, e eucariontes, que tem células eucarióticas. Procariontes significa proto, quer dizer primitivo, cárion quer dizer núcleo e ontes quer dizer ser. Então, procariontes são seres vivos que não têm membrana nuclear nas células. Essa membrana nuclear é chamada carioteca. Portanto, o que chamamos de núcleo é a presença ou ausência dessa membrana nuclear, carioteca. Por isso que o nome é cariontes, procariontes ou eucariontes. Eucarionte quer dizer eu, verdadeiro. Cário, núcleo. Ontes, ser. Então, quer dizer que tem, são seres vivos que a célula tem membrana nuclear. Tem a carioteca. Então, voltando para a imagem anterior, a gente pode perceber essa diferença. Então, uma célula procariótica, ela não apresenta membrana nuclear, não apresenta carioteca. Portanto, o material genético está espalhado no citoplasma. Já as células eucarióticas, o material genético está contido dentro da carioteca, guardado, né, dentro da carioteca. Por isso que nós dizemos que esses seres vivos são eucariontes, porque possuem o núcleo verdadeiro, bem organizado e bem definido. Essas células eucariontes que têm núcleo verdadeiro, né, podem ser divididas em célula animal ou célula vegetal. As células dos animais e as células dos vegetais são bem parecidas, apresentando apenas algumas diferenças, né? Mas são bem semelhantes. Vocês podem observar a semelhança que as partes fundamentais, já que são células eucariontes, possuem núcleo, né, carioteca, material genético dentro desse núcleo, possui o citoplasma, que é parte básica de todas as células, e possui a membrana plasmática, que também é uma parte constituinte de todas as células, né? A membrana plasmática. Porém, vocês podem ver algumas diferenças. Aqui na célula vegetal, ela apresentam estruturas que não está presente na célula animal. Que estruturas são essas? Nós podemos ver aqui a parede celular, que é o que dá forma, né, a essas células, célula vegetal, apresenta-se parede celular. Essa parede celular é constituída de celulose, que é um carboidrato, que hoje é utilizado para a fabricação de papel, vem daqui, né, das células vegetais. Temos o vacúolo, que é essa estrutura aqui que vocês estão vendo na imagem em azul, que esse vacúolo tem a função de regular a quantidade de água que tem dentro da célula. Então, regula a quantidade que entra e que sai, a quantidade de água que entra e que sai nessa célula vegetal. E apresenta uma estrutura chamada cloroplasto. Células vegetais são células que fazem fotossíntese, portanto, apresentam uma organelazinha chamada cloroplasto. Dentro dessa organela temos a clorofila, que é o pigmento verde que vai absorver a luz solar para a realização da fotossíntese. Já na célula animal, não tem essas três estruturas que eu acabei de mencionar para vocês, que é a parede celular, o vacúolo e o cloroplasto. Não está presente na célula animal, apenas na célula vegetal. O que possui nessa célula animal que não tem na célula vegetal é os lisossomos,
que é essa estruturazinha aqui, ó, vermelha, são vesículazinhas que fazem a digestão celular na célula animal, e os centríolos, que participam da divisão celular. Apenas essas duas estruturas, que não está presente na célula vegetal. Pronto, pessoal. É praticamente isso, as diferenças entre essas duas células, né? Vocês vão aprofundar esse conteúdo fazendo a leitura no livro didático, né? Vou indicar a página na atividade que vou colocar para vocês, tá bom? Tchau e até a próxima.